Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vão? Hoje nós vamos conversar com a doutora Palova, que já está aí, acabei de ver. Ela já está entrando. Olá, Palova! Como você tá bonita, doutora Denise? Que bênção! Ah, menina, tava penteando o cabelo agora, que não deu tempo Linda. de lavar. Eu falei, vai só penteado. Tá linda, linda. Tudo bem, minha querida? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Nossa, não perderia por nada. E o livro? Vamos falar do livro depois, não vamos? Sim, tá aqui, o novo, né? Tá O novo. aqui. Vou mandar um para você. Ah, que chique. Obrigada. Vou amar, obrigada. Com muito prazer. Palova, minha querida, a nossa missão aqui neste planeta não é fácil. Médicos são todos heróis. Médicos são heróis. Vocês são Todo heróis. dia a gente quebra uma pedra. E atualmente a gente está quebrando muita pedra, né? Esse ano foi um ano de muitos desafios, né? Tanto assim do ponto de vista de conhecimento, de desafio mesmo da gente crescer, né? Se tornar melhor, a chance até de crescer como ser humano e também como profissional, né? Porque a ciência está sendo feita diante dos nossos olhos, né? E assiste ou adquire quem quiser, né? Os dogmas, ontem mesmo eu conversei com o doutor Flávio, e a gente falava dos dogmas, né? Existem muitos dogmas, e a gente entende que a medicina é uma ciência que lida com a vida, né? Com outro ser humano, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com aceitar mudanças, porque isso envolve a segurança de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente não aceita mudanças, a gente também pode estar incorrendo aí no erro de não permitir, muitas vezes, a cura, a saúde do paciente por medo de errar. Então, eu quis conversar contigo, porque a gente está num momento, eu acredito que para vocês, advogados que lidam com essa área também, não deve estar sendo fácil, né? Palova, por favor, apresente-se aqui para a nossa turma, que já está presente. Ei, pessoal, meu nome é Palova Amices Parreiras e há algumas décadas, não vou falar quantas, há algumas décadas nós temos dedicado à defesa médica, tanto nos processos administrativos, no CRM, no Conselho Federal, quanto na Justiça Comum. E na última década nós estamos nos especializando em prevenção de processo. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Exatamente. Para que vocês continuem salvando vidas, se adaptando a essa nova realidade, porque, doutora Denise, é uma guerra. É uma guerra. Hoje, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Procuradoria Federal e a Sociedade Brasileira de Infectologia em atrito. Por quê? Hoje, então, eu quero tocar nesse assunto. Porque, olha só, a gente combinou essa live já tem tempo, né? A princípio ia ser na terça, você teve um compromisso, a gente mudou para hoje, ainda bem, né? Essas coisas nada são por acaso, né? Porque foi justamente entre ontem e hoje que essa bomba aí estourou, que eu considero uma bomba, porque eu nunca vi, né? Eu, assim, eu tenho 22 anos de formada, fiz agora 22, eu nunca vi na minha profissão uma situação semelhante. Nunca vi. De uma sociedade se postar de uma forma e a justiça, vamos dizer aí, comum entrar para... Então, conta pra gente, Palova, o que aconteceu? Para quem está chegando agora de paraquedas que não está sabendo. Tudo se deve à guerra da Covid. Covid admite tratamento precoce, tratamento preventivo, você deve prescrever ivermectina, por exemplo, hidroxicloroquina, o que fazer? Então, nesse cenário confuso,
antes da gente falar o que foi publicado ontem pela Sociedade Brasileira de Infectologia e logo a Procuradoria Federal do Estado de Goiás interviu, foi assim, no mesmo dia. Eu fiquei impressionada. Pois é, eu também. Né? Aconteceu um fato muito grave, doutora Denise, todos os nossos médicos, a maioria acompanhou, de alguns médicos muito importantes, logo que começou a falar do coronavírus, resolveram informar a população que a prevenção com a imunidade alta é melhor. O que fez o Conselho Federal de Medicina? Interditou vários médicos no Brasil. A interdição, sem processo, sem sindicância, ela é uma decisão de impedir que o médico atue e os órgãos são todos comunicados. Ou seja, paralisa a vida do médico de uma hora para outra. E é uma decisão de, assim, gente, isso é de um peso para um médico que vocês não têm ideia, né? Assim, a gente estuda para trazer o que é melhor para o paciente, a gente informa em rede social, muitas vezes, né, com um cunho apenas de informação, não é de venda de produto, não é nada, e aí aconteceu isso, né? Se você falar que imunidade... Hoje em dia já não estamos mais assim, né, Paloma? Mas no começo foi assim, você não podia falar de imunidade, porque parecia que você estava fazendo um sacrilégio, né? E aí muita gente nesse começo aí foi punido, né? Foi punido com essa interdição. E em alguns casos a gente já conseguiu desinterditar o médico, porque depende, doutora Denise, da seriedade do profissional. Você, por exemplo, quando fala de imunidade, você fala com embasamento científico, e é isso que a legislação exige. Eu vou até evitar de ficar falando número de leis aqui, mas tá? Porque se alguém quiser, depois nos pergunta que a gente dá o histórico todo da legislação, né? Porque senão fica muito chato. Né? A legislação que disciplina a publicidade médica, ela estabelece uma regra muito clara. Você, médico, vai falar cientificamente sobre uma questão, independente do seu RQE, Registro de Qualificação de Especialidade, você vai poder falar do que você quiser, com respaldo científico. Agora, se você vai dizer eu faço, você precisa estar amparado pelo seu RQE. Doutora Denise, fala tudo relacionado a gastro, todos os efeitos, prevenção, cuidados. Por quê? Porque tem expertise e tem também a autorização para tanto. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar. Estou vendo aqui um amigo dizendo, nossa, nós temos que impedir isso. Gente, vai aqui um conselho de uma velha advogada. Muito cuidado. Porque impedir isso significa colocar-se à frente. Colocar-se à frente significa ser questionado através de uma sindicância do conselho, não é? Então, você vai ficar aí envolvido durante muitos anos com o processo. Né? E aí, no começo, aconteceu isso, né, Paloma? A gente ficou realmente até com medo de falar, né? Com medo de sanções. Óbvio, né, gente? Tem gente de má índole, mau caráter em todas as profissões, né? Médico não é diferente. Claro que tem gente que pode até tentar se aproveitar da situação, né? Para vender produto, sei lá. Para mostrar que ele tem a cura, não sei, né? Coisa que a gente sabe que não é possível, pelo menos até agora. Mas claro que existem pessoas de todas as índoles, né? Mas eu acredito que muitas pessoas estavam com boas intenções na hora que falava fortaleça a sua imunidade, que inclusive está no meu livro, eu falo bastante disso. E eu já falo assim, ó, para você se preparar para a próxima pandemia, porque a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Ou até essa pandemia, até onde ela vai, né? Inclusive, quando eu escrevi o livro, a gente ainda não tinha ideia. E, aliás, não temos até hoje, né? Então, no começo, veio uma coisa muito forte. Olha, não pode falar de imunidade, porque a impressão que dá é que você está vendendo uma cura, né? Que não existe. E aí, depois, como é que isso evoluiu, Paloma? E aí, não só você está prometendo a cura, como você está prometendo um resultado. Então, doutora Denise, de um lado, nós temos médicos processados pelo Conselho e pela Justiça, porque atenderam o paciente estava assintomático, mas 2 dias depois evoluiu muito gravemente, foi entubado, não resistiu, evoluiu para o óbito.
Então, esse método está sendo questionado. Ah, por que você não prescreveu a hidroxicloroquina? Já está existindo isso? Já tem processos aqui em fase adiantada, mais de um. Nós temos processos assim em São Paulo, aqui em Minas, em Sergipe, no Amazonas, no Paraná, no Rio de Janeiro. Olha isso. Em contrapartida, o médico que disser a hidroxicloroquina cura, ele vai ser igualmente processado, porque não existe ainda essa decisão. O Ministério da Saúde não diz isso. E a situação complicou ainda mais porque a Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem todo o nosso respeito, é a sociedade oficial que trata dessas questões, fez um manifesto que está no seu site, pelo menos até há 1 hora atrás estava, dizendo, olha, que não se deve medicar o paciente em tratamento precoce. Talvez um paracetamol, ainda falam assim. Aí veio o promotor federal, questionou no mesmo dia. Ah, é? Com base em que vocês estão falando Você isso? falou isso, exatamente. Né? Aonde estão os estudos randomizados atestando o que vocês estão falando? E deu 5 dias de prazo para responder. Eu vi. Olha, até me arrepia. Eu nunca vi isso na história médica. Nunca vi. Nunca vi. E assim, ao mesmo tempo, eu não imaginava que a Sociedade Brasileira de Infectologia ia fazer uma afirmação dessa também. Porque, assim, como eles podem ter tanta certeza, né? E choca com o que fala o Ministério da Saúde. Exatamente. Exatamente. Não é? E aí, para piorar, o próprio promotor fala, olha, que a diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia demonstre que não tem conflito de competência nessa história, que não tem nenhum laboratório financiando essa afirmativa e tal. Então, na verdade, doutora Denise, é um circo que está se fechando, né? Um cerco que está se fechando. Exatamente. Ah, mas eu não vou poder prescrever? É claro que vai, senão nós vamos morrer, nós precisamos de vocês, né? Mas o quê? Sim. Como assim? Uma anamnese bem feita, um exame físico completo e tudo isso registrado em prontuário. Exatamente. Né? Orientações dadas e bem compreendidas pelo paciente. Agora eu estava fazendo exatamente isso antes de entrar na live, que eu estou com uma paciente, aliás, estou com vários pacientes com Covid. Graças a Deus, ninguém precisou internar até hoje. Né? Até hoje, não sabemos, né? Mas ela veio com um exame muito alterado. Eu falei, não, eu não vou esperar fazer a live, eu já vou medicá-la agora, né? Através aí do que a gente tem hoje da telemedicina, da assinatura digital, né? Que a gente pode entrar, inclusive, no site, emitir a receita com o QR Code, tudo bonitinho. Fiz isso antes de entrar na live, porque eu estou preocupada com ela. Ou seja, né? A gente tem... no entanto, que já tem, se eu não me engano, o CFM já reconhece, por exemplo, a questão da hidroxicloroquina como uso off-label, né? Ele reconhece que o medicamento é um medicamento lícito, devidamente autorizado pela vigilância sanitária e que o médico pode prescrever de acordo com a sua própria convicção. Ou seja, não prescreva sem examinar, que às vezes, doutora Denise, o médico é muito generoso, prescreve para um amigo. Esse amigo tem uma intercorrência, tem uma contraindicação severa, acontece o pior e a família vai processar esse médico, não é? Então, vocês têm conhecimento muito abalizado para avaliar e só então prescrever. Só fazendo um parênteses aqui, doutora Denise, eu comecei a receber agora os processos contra os farmacêuticos. O de hoje é uma farmacêutica que montou uma clínica, não vou falar o estado, né? Montou uma clínica grande e ela fazia ozonioterapia e enzimas. E se confundiu, fez enzima no local onde faria o ozônio. A perna da paciente ficou numa situação, né? Teve que amputar e tal. Nossa Senhora. Teve um problema vascular, né? Então agravou muito. Então, o que está acontecendo? Como o Conselho Federal de Medicina está sendo muito rigoroso na proibição, vocês não podem, as outras profissões com abertura, mas nem todo mundo com a expertise, a formação necessária. Exatamente. E olha aí. Exatamente. Porque às vezes a pessoa até tem tecnicamente a capacidade de fazer, mas lidar com as complicações. Que eu acho que isso é o maior problema, né? O médico acaba tendo, até por causa de residência e tudo mais, mais arsenal para lidar com as complicações. E muitas vezes
ainda não consegue resolver a complicação, né? Você imagina quem não tem essa formação. Então, é bem, ou seja, aconteceu aí uma tragédia, né? De acabar perdendo a perna. Puxa Pessoa vida. jovem, né? Porque, doutora, vocês têm todos os equipamentos, aquele prontuário bem anotado, e a doutora falou aí muito bem, olha, telemedicina devidamente autorizada, a consulta à distância, a prescrição com assinatura digital, né? À distância, a prescrição do estado de São Paulo vale para o Brasil inteiro, de qualquer estado vale para o Brasil inteiro. Então, essas coisas dão suporte para o médico. E o médico faz um negócio sensacional, que é pedir ao paciente, quando o tratamento é invasivo, para assinar o termo de consentimento. Aí, se surgem as intercorrências, os efeitos adversos, pelo menos está tudo descrito no termo de consentimento, fica mais fácil do médico se virar com essa situação, né? E as outras áreas da saúde não têm ainda essa expertise, mesmo porque estão começando a atuar agora, né? Sim. Mas, porque exatamente por talvez assim, um excesso de rigor dentro do nosso conselho faz com que a gente esteja de mãos amarradas muitas vezes, e isso abre a possibilidade de outras profissões, talvez não com o mesmo respaldo que a gente teria, de fazer procedimentos, né? E por isso, muitas vezes, porque o paciente procura, o paciente quer. E aí o paciente acaba não tendo o respaldo que ele poderia se um médico estivesse fazendo o procedimento, né? Doutora Denise, porque também é uma guerra mercadológica, porque os profissionais das outras áreas, com todo respeito, elas, doutor João, um beijo, elas, é um fofo, elas cobram um valor muito abaixo do mercado. Por quê? Porque estão se inserindo agora, porque não têm expertise, porque não são médicos, e se intitulam muitas vezes médicos. Então, eles cobram um valor menor, e isso atrai toda uma gama da população, geralmente menos informada, com menor poder, inclusive econômico, social, de conhecimento, da própria saúde, né? Porque... Sim. É interessante isso, Paloma, e eu fiquei pensando aqui numa coisa. Isso será que está acontecendo agora com a Covid também? Por exemplo, muitas pessoas, e eu tenho recebido, essa minha paciente, por exemplo, que eu vi os exames agora, ela já está no 11º dia da doença. Ela só entrou em contato comigo ontem. Então, ou seja, já tinham se passado, porque ela é minha paciente, mas eu não a vejo desde março. Então, ela não quis me incomodar. E aí, quando ela viu que a coisa estava ficando mais complicada, ela entrou em contato comigo. E por que isso? Ela acabou tendo que entrar em contato comigo. Porque ela vai ao pronto-socorro e não encontra aquele negócio. Toma uma dipirona, vai para casa. Aí ela foi de novo, toma uma dipirona, vai para casa. Aí ela, por conta própria, pagou uma tomografia para fazer uma tomografia no 6º ou no 7º dia, porque ela já não estava se sentindo bem. Então, ela estava se sentindo desamparada na cidade dela, porque ela não é daqui. E aí, ela acabou entrando em contato comigo. Doutora, a senhora pode me ajudar? E foi isso. Eu pedi exames e tal, e hoje eu comecei, infelizmente, tardiamente, medicá-la. Está existindo, porque assim, os pacientes estão se sentindo, muitas vezes, desamparados. Porque eles vão no pronto-socorro, e eu tive vários casos aqui em Campinas, assim. A pessoa vai ao pronto-socorro, volta para casa. Vai ao pronto-socorro, volta para casa. A terceira vez, a pessoa fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem. E aí, às vezes, quando vai ser tomada uma atitude, já é um pouco tardiamente, né? Então, já tem uma insuficiência respiratória e tal. Então, nesse desespero... Você tem conhecimento se essas pessoas já está acontecendo isso, estão procurando outros profissionais? Eles estão procurando especialmente farmacêuticos na farmácia. Estou com isso, tal, e aí muitas vezes recebem a prescrição, porque o farmacêutico ele tem autorização para isso, né? Vai prescrever a hidroxicloroquina, a ivermectina, o que ele entender que deve prescrever. Então, isso tem acontecido. Mas, doutora, sabe uma coisa que nós estamos observando? Nos pronto-atendimento, na maioria deles, é um médico muito jovem, que faz aqueles plantões noturnos, plantão de final de semana, né? Porque é um médico que já está com uma carreira estabilizada, ele tem o seu consultório, ele faz um outro tipo de medicina. Você não faz plantão de pronto atendimento? Faz, doutora Denise? Não faço mais, não faço mais. Já fiz muito, mas não faço mais. Lá no início da carreira, né? Lá no início da carreira. Então, agora nós vamos ter também no pronto atendimento um médico menos experiente, né?
menos experiente. E esse médico menos experiente, além do medo, da insegurança, não é? Tem todo De prescrever. de prescrever, tem medo de prescrever, não é? Agora. E é interessante que alguém perguntou aí, ó, será que é falta de conhecimento ou falta de vontade? Né? Ou eu tenho uma terceira possibilidade. Né? Ou ele está sendo proibido de prescrever. Doutora, também você falou existe uma isso. coisa. Existem hospitais, a diretoria de um hospital, ou o dono, ou o presidente, né, que estão tomando decisões políticas. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ver dizendo assim, olha, ivermectina não serve, hidroxicloroquina não serve, isso é coisa de Bolsonaro, gente. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com isso, porque a saúde humana não pode ser tratada como uma questão política. Ela tem que ser tratada com toda a seriedade e a individualidade. Ô, doutora Denise, muitos dos médicos que foram interditados em abril o foram porque preconizaram um tratamento em massa. Tomem megadoses. Tem individualização, né? Não é? Sim. Mega dose de vitamina D, tome 10 mil por dia, 50 mil por semana. Tudo bem, a gente sabe, olha, eu não sou médica, mas eu vou falar, a gente sabe que dá certo, que a vitamina D estimula a imunidade de muita gente que a gente está vendo aqui. Só que, se Deus livre e guarde, como a gente fala aqui em Minas, acontecer alguma coisa, você vai ser responsabilizado. Então, para prescrever a megadose aí, nem todo mundo é um doutor Lisboa. Né? Então, para você prescrever essa megadose, você precisa ter toda uma segurança e um respaldo. A pergunta que o Conselho Federal de Medicina faz: por que você prescreveu megadose de vitamina D? Ah, porque ia melhorar a imunidade. Qual o exame que você fez para saber que a vitamina D desse paciente estava baixa? Supondo que não se tenha feito nenhum exame laboratorial. Vamos dizer, os dados clínicos. Não fiz exame laboratorial, mas a clínica é soberana. E o paciente tinha esse sintoma que justificava a prescrição. Então, o médico tem que estar engajado aí nesses movimentos. Exatamente. Né? Tem que ler, né, gente? Tem que estar embasado para fazer o processo. Agora, a minha grande preocupação, falou, então, o pessoal falou assim, aí, né? Então, talvez eles não estejam preparados, ou estejam mais com má vontade, ou eles estejam sendo cerceados de prescrever. Né? Como que o médico deveria se portar numa situação como essa? Por exemplo, ele estudou tudo, uma pessoa experiente, sabe que provavelmente, gente, eu falo sempre isso aqui, o tratamento precoce não é garantia de nada. Não, vocês já viram as outras lives que eu fiz nessa semana. Aliás, nada é garantia quando a gente está falando em medicina, mas é o que nós temos. E o que a gente tem hoje, até hoje, pode reduzir a possibilidade de uma gravidade maior da doença. Então, é isso que ela pode fazer. Então, é o que nós temos diante dessa emergência, é o que a gente pode fazer. Então, se o médico entende, assim como eu, que é o que ele tem para fazer, e ele trabalha num local onde há uma certa perseguição aos médicos que prescrevem, até por questões políticas. Eu vi alguém comentando aí, mas eles não podem ser políticos, mas Bolsonaro é. Mas o médico não tem que ser ativista político. Médico tem que ser científico. Não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, quem seja lá em cima. Não tem nada a ver, o médico não é para ser ativista, é para ser científico. Então, importa, o Bolsonaro, ele fala o que ele quiser, ninguém tem nada, nós não temos nada a ver com isso. Né? Isso não deve influenciar nossa capacidade de julgamento. Né? Isso não tem cabimento. Né? E o que ele pode fazer nesses casos? Por exemplo, ele está sofrendo um assédio para não prescrever. E ele estudou, ele leu e falou, olha, eu acho que eu posso trazer algum benefício ao paciente fazendo a prescrição. Como é que ele deve se portar? Essa situação é muito tranquila, doutora Denise, sob certo aspecto, né? Pelo menos sob o aspecto jurídico, porque você abre o Código de Ética Médica e o Código de Ética diz que o médico ele tem plena autonomia, né? Ele é soberano na análise, prescrição e tratamento. Até um perito, de acordo com o Código de Ética Médica, até um perito para modificar uma prescrição ou um auditor, ele tem que ter examinado o paciente, tem que ter acompanhado o paciente. Então, o médico assistente tem a faca e o queijo na mão.
né? Ele vai instruir esse prontuário, fazer a anamnese correta, elaborar esse prontuário, porque doutores que estejam nos ouvindo, é motivo de abertura de processo ético, falta de prontuário, falta de carimbo em prontuário, falta de data e hora em prontuário, né? Então, se você faz um bom prontuário, você tem ali o respaldo para a sua prescrição e você é soberano, né? O hospital não vai ter argumento nem científico, nem legal e nem ético para te proibir publicamente essa prescrição. Porque eu gostei do que você colocou, publicamente, né? Ele pode fazer algum tipo de cerceamento lá dentro, mas é velado, vamos dizer assim, né? Os médicos sofrem, né? Sofrem para prescrever isso e aquilo, sofrem com prognóstico reservado, sofrem com reserva de leite, sofrem com muita coisa. Num bloco cirúrgico, então, é muito sofrimento. É terrível. Mas sabe que o Flávio falou uma coisa ontem, o doutor Flávio Carijani, que ele falou assim, e eu até coloquei isso, nós médicos somos como elefante de circo. O hospital não anda sem médico. Não adianta ter o hospital mais lindo e se não tiver alguém lá para assinar o prontuário do paciente, né? Então, a gente tem que ter noção da força que nós temos. Se vocês realmente acreditam que isso pode ajudar na evolução dos pacientes, você quer agir conforme a sua consciência, que faça, porque o que um hospital vai fazer? Vai mandar todo mundo embora? Como é que ele vai ficar sem médico? Não vai. Não tem como. Então, assim, mas eu acho que, como você colocou, quando o médico é mais jovem, ele tem mais medo, né? E tem o contraponto. Quando ele é bem mais velho, ele tem muita segurança e, às vezes, ele embarca pelo excesso de segurança também. Então, é o meio termo, é o equilíbrio que a gente tem que ter. Doutora, eu queria aproveitar que estamos falando da vitamina D e que você tem muitas nutricionistas, né, assistindo, lembrar as queridas nutricionistas que podem prescrever, podem fazer dieta, podem prescrever vitaminas, mas apenas na modalidade oral. Nutricionista não tem autorização da lei para prescrever injetável, por exemplo, soroterapia. Então, nós estamos recebendo muitos processos, não vai acreditar, doutora Denise, por duas coisas. Primeiro, a prescrição por outra via que não oral, vinda da nutricionista. E depois, nutricionista falsificando carimbo, pegando carimbo, usando nome falso de médico, criando vira boletim de ocorrência, né? Então, porque isso aí já é falsidade ideológica, não. Na verdade, isso é falsidade ideológica? É falsidade ideológica e falsidade documental, quando ela pega esse carimbo e carimba. São os dois crimes, além de estelionato, de estar enganando o médico, enganando o paciente. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? E outra coisa, prescrições em público. Como se a doutora Denise fosse falar assim, olha, gente, se alguém está com febre de 38, está com problema na garganta, está achando que está com Covid, tome isso, 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 isso. Essa prescrição pública é a mesma coisa que falar CFN, vem em mim. E quando as pessoas me perguntam, eu falo, procure o seu profissional de saúde, o pessoal fica bravo com a gente. Falou, porque acha que a gente não está falando, porque a gente quer chamar paciente para o consultório, essas coisas. Gente, eu nem atendo paciente novo mais, porque eu não tenho vaga mais. Então, tudo que eu faço aqui não é para atrair paciente para o meu consultório, porque eu não lido mais com novos pacientes. É simplesmente para ajudar. Então, eu não posso nunca prescrever aqui na rede social. Eu vejo muita gente que é leigo, um prescrevendo para o outro. É a coisa mais engraçada. Um fica comentando, não, tem que usar 10 mil de vitamina D. E eu assim, Senhor do céu. Senhor do céu. Eu falo, não é assim, não é assim. Você avaliou PTH, qual é a cor da pele? Eu sempre falo, isso não é assim. Cuidado, o que é veneno, o que é bom para um é veneno para o outro. Eu cito exemplos, mas o pessoal fica achando que a gente não quer falar. Mas vocês estão entendendo agora, como a Paloma falou, a gente não é autorizado a falar dose e individualizar isso por rede social. E nem deve, né, gente? Isso é muito perigoso, né? Pelo amor de Deus, né? Não é seguro. E aí, doutora Denise, há pessoas que vão tomar no pé da letra aquela orientação genérica, podem ter uma intercorrência mais séria, mais grave, um efeito, uma complicação,
e aí nós estamos com um problema. Teve um médico, doutor Fábio Basílio, perguntando, nutrólogo pode prescrever vitamina injetável e tal? Há essa diferença, né? A nutricionista é uma outra área da saúde humana, o nutrólogo é um médico nutrólogo com perfeita autorização para prescrever, para administrar não só injetáveis, mas em quaisquer áreas. A gente tem uma lei federal, a 3268 de 1957. Ops, falei que não ia falar número de lei, né? Que chato! Não, mas é bom, dá respaldo, né? Quem estiver querendo anotar aí, já pega e depois vai conhecer a lei, né? A Lei 3268 de 1957, ela estabelece que o médico, independente de RQE, do Registro de Qualificação de Especialidade, ele pode atuar em quaisquer áreas, prescrever em quaisquer áreas. Ele só não pode divulgar-se como especialista daquela área para a qual ele não tem o RQE. Né? Essa é a distinção. Mas o nutrólogo perfeitamente pode, é um médico, né? Pode agir como médico. A lei do ato médico fala que você pode agir, né? Em quaisquer áreas da medicina, desde que você se sinta capacitado para isso. Né? Ou seja, se ele está num serviço em que há essa orientação, ele não é obrigado a seguir, ele tem que agir conforme a sua consciência, e que o CRM é dele, o número é dele, e é ele que vai responder, como você falou no começo da nossa live, gente já entrando com ações contra profissionais que não prescreveram e eventualmente a pessoa evoluiu negativamente. Ou seja, ele pode responder dos dois lados, né, Paloma? Se ele fizer uma prescrição sem cuidar, sem responsabilidade, e ele pode também responder por negligência nesse caso? Na verdade, a infração ética que ele vai cometer é causar dano ao paciente. É o artigo 1º do Código de Ética Médica. Ele tanto pode causar dano pelo excesso como pela falta. Por ter feito muito antes ou por ter feito muito depois, aí não deu o efeito esperado, né? Mas sempre, doutora Denise, e todos as pessoas que estão nos ouvindo, o critério é médico. Então, vamos supor que esse médico tenha recebido da diretoria, e às vezes ele recebe isso do plano de saúde também. Também. É outra coisa que a gente vai ter que falar daqui a pouco, né? Uma orientação. Ele pode, se ele entender que a pressão está muito grande, escrever no prontuário. Deixo de prescrever isso por orientação disso, daquilo. Porque o prontuário é o documento que deve conter as informações todas relacionadas ao paciente. Se o paciente abandonou, se o paciente pediu dinheiro de volta, se o paciente teve um surto psicótico, o que ele teve deve constar do prontuário, inclusive a proibição de prescrever. Tem plano de saúde que fala, olha, o médico só pode pedir X exames e processa o médico criterioso que pede mais exames. E o plano de saúde tem responsabilidade, Fábio Basílio? Tem sim, claro que tem. Né? E aí, só que ele não responde como nós, né? Ao nosso conselho. Aí o plano de saúde responderia o quê? Na justiça comum? Doutor, vou falar uma coisa aqui que é um pulo do gato, né? Todo plano de saúde, se ele estiver inscrito no conselho como uma empresa médica, e a maioria porque lida com sigilo, ele cadastra médico, ele faz auditoria, então é uma empresa médica, ele tem um RT, um responsável técnico. Então é a hora de chamar esse RT, incluí-lo no processo. Se você for processado e foi por causa do plano de saúde, inclui o responsável técnico. Sabe uma coisa que a gente faz aqui, por exemplo? Muitas vezes o médico pede determinado exame e ele não está credenciado em nenhum plano de saúde. Mas o paciente é usuário e o paciente pede. E o médico transcritor do plano transcreve esse pedido de exame. E vem o plano e processa o médico, dizendo que o médico pediu exames indevidos. Mas o médico transcritor do plano não autorizou, então vamos incluir esse médico aqui no processo. Né? Então, ou seja, é um tiro no pé, né, do plano de saúde, né? Porque ele vai estar processando o próprio funcionário dele, vamos dizer assim. Então, eles têm que ir acordando. Então, à medida que eles vão inventando moda, a gente vai inventando meios de proteger o médico. Proteger o profissional da área da saúde, porque não pode ficar assim. Mas então, doutora, como a gente estava falando, tem também essa opção de denunciar o plano na ANS. Se for liberação de procedimento, é rápido. Se o procedimento estiver no rol
né, dos procedimentos liberados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Uhum. Voltando, então, na Sociedade Brasileira de Infectologia, ela está, então, respondendo a uma ação civil pública, que é seríssimo, movido pelo procurador federal do estado de Goiás, exatamente porque foi a público dizer, olha, não prescreve precocemente, não, prescreve só uma remedinho para febre, porque isso vai resolver, papapá. E aí o pessoal agravando. Doutora Denise, aqui em Belo Horizonte, a Santa Casa de Misericórdia não tem mais leito disponível para Covid. Foi publicado agora às 18 horas. E nós estamos recebendo aqui que outros estados já está tendo aí uma segunda onda, uma terceira onda, várias cepas do coronavírus. Então é preciso ter assim critério, né? Ter cuidado, muita responsabilidade. Teve um hospital muito famoso aqui da cidade de São Paulo que fez também uma apresentação lá e soltou uma recomendação, tipo um PDF, né, que acabou indo para todo mundo nos grupos médicos receberam, dizendo que não era para prescrever, um hospital de primeira linha de São Paulo, que não era para prescrever, que não existia evidência nenhuma e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, talvez agora ele entre nessa história também da sociedade brasileira, porque abriu um precedente, né? Não se pode falar o que quer desse jeito, né? Tem muita responsabilidade para falar. E com tanta coisa sendo publicada, né? Ontem o Flávio falou 1 hora seguida de todos os artigos que ele está publicando, todos os estudos. Ele, como que se dizia uma pessoa cética com relação ao tratamento precoce, e chegou a um ponto, Palova, que eles já trataram dentro do protocolo de estudo em torno de 1.000 pacientes. E eles esperavam, dentro desses 1.000 pacientes, pelo menos umas 100 internações, mortes não, né? Mas pelo menos umas 100 internações, uns 10% de internação, e aí um índice de mortalidade em torno de 3%, que é o que a gente tem relatado pela Organização Mundial de Saúde e o que a gente tem visto aqui no Brasil. Não teve nenhuma morte, nenhuma, nos 1.000. Ele falou assim que a coisa foi tão chocante para ele e para os outros estudiosos que eles decidiram parar de usar placebo. Entraram na comissão de ética, fizeram... Ele falou, olha, em 3 dias eles autorizaram, acabou o placebo. Não tem mais estudo com pessoas recebendo nada. Vai todo mundo receber, nós só vamos mudar a droga para ver qual que é mais eficiente. Só para ver a preocupação ética que eles tiveram em não deixar ninguém descoberto, né? Só para fazer um estudo. E aí, isso tudo sendo publicado por um brasileiro. E aí, a Sociedade Brasileira de Infectologia lança uma nota dessa, dizendo que não existe evidência. Gente, eu não sei. Está publicado, o processo é um processo, a gente pode disponibilizar depois, é um processo civil público, não é? E hoje nós vimos também que o Ministério da Saúde, por causa desses abusos, cada sociedade falando uma coisa, né? Por mais médicos como a doutora Denise. Concordo, Vanessa? Concordo. Precisa de ver uma aula da doutora Denise, que show que é. Tive a oportunidade de ver outro dia, eu fiquei assim, embevecida. Obrigada, Nossa, imagina. Que sensacional. Mas então, a doutora Denise, um convênio da Procuradoria Federal com o Ministério da Saúde. Através desse convênio que a Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, acionou a Sociedade Brasileira de Infectologia. Porque não existe, está acontecendo muito abuso, cada um falando uma coisa, cada esse hospital aí, por exemplo, não é? Então foi preciso que criasse uma norma. Olha, agora o Ministério Público está de olho. Doutora Denise, foi criado um critério dentro do Conselho Federal. Todos os médicos, existe um sistema, né? Eu, como pessoa muito mais velha, não sei o nome, em que a palavra Covid e coronavírus, ela é monitorada nas redes sociais. Todas as vezes que um médico usa essa palavra, esse texto é pensado para ler no contexto. Se estiver prometendo cura e etc., nós temos a abertura de uma sindicância. Olha que ponto que a gente... Né? E tá assim, né? A gente sabe porque
Eu já tive vídeos retirados e tal, e assim, completamente eu tenho maior cuidado para falar em relação à cura. A gente não sabe se são outros colegas que fazem isso, eu acredito que exista isso, ou se é esse sistema aí de monitoramento, né? Que faz com que coloque todo mundo dentro de um mesmo balaio, né? Como se, e olha só, graças a todos os profissionais de saúde que estão prestando esse serviço público, as pessoas sabem o que está acontecendo, né? E aí elas têm competência para exigir, para pedir, para fazer. Inclusive, teve uma ação, se eu não me engano, não sei se chegou a virar uma ação, de usuários de um plano de saúde no Rio Grande do Sul, que entraram, né, para pedir o tratamento precoce. Sim. Aconteceu isso mesmo, aconteceu, né? Lá atrás, no começo, porque você lembra, doutora Denise, nem todo... Pode me chamar de Denise, hein? Não precisa me chamar de doutora, não, por favor. Uma amiga, então. Denise, nem todo plano estava liberando. O Conselho Federal de Medicina entendeu que devia incluir o tratamento, né? A ANS determinou que sim, mas os planos custaram a autorizar. Então, eles tiveram que se unir para ter direito ao tratamento. Imagine só, né? Nós numa pandemia, né? Sabe por quê? O plano de saúde só visa dinheiro. Não existe essa história de que vamos cuidar do paciente. Claro que não, é uma empresa, né? É uma empresa. O objetivo deles é financeiro. Mas sabe o que eu acho interessante, Palova? Que até o Flávio comentou ontem. É interesse para o plano de saúde que os pacientes não internem, que não vão para UTI. Será que eles não pensam nisso? Né? Porque às vezes, se eu fizer uma intervenção precoce, barata, que vai reduzir a necessidade de UTI, de internação hospitalar, isso se reflete também em economia para o plano de saúde. Sabe o que acontece, Denise? Nem todo plano de saúde é gerido por médicos. Às vezes eles são geridos por financista. E um financista, ele tem a visão do lucro imediato, né? Agora, alguns planos já estão desenvolvendo o home care, né? Já dão assistência na casa do paciente, porque o custo da internação ele é muito alto. E nós acreditamos que os planos vão evoluir para isso sim. Não é? Nós já estamos vendo manifestação de algumas prefeituras dizendo que a escola não volta em 2021. Imagine isso. Meu Deus do céu. Isso. A escola não volta em 2021. Então, nós todos temos que parar para pensar o que é que vai ser feito. Não é? As aulas online de uma maneira melhor regulamentada, os médicos intervindo nisso para ver de que modo que esses alunos podem voltar para a aula e etc. Sim. Já tem muitos pediatras, e eu acredito, se eu não me engano, até a Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou a favor do retorno para a escola. A favor. A favor, dizendo, inclusive, que a imunidade dos pequenos ela fica melhorada quando eles convivem para poder partilhar. Exatamente. Tá sem som, peraí. Pronto, voltou. Pronto. Tinha ficado sem som. Olha, doutora Denise, veja. Quando... Denise. Doutora, não. Quando há a necessidade da prescrição de uma mega dose de vitamina, por exemplo, não é? Como que você, médica, chega à conclusão que a sua paciente falou que está precisando de uma mega dose de vitamina D? Como é que é? Conta para nós. Você faz uma anamnese? A minha parte? Como é que você faz? Sim. Exame físico, anamnese, antecedentes, né? O que já acontece na vida desse paciente. Eventualmente, se eu já tenho alguns exames, né, que me mostram direta, por exemplo, a dosagem da vitamina, ou indiretamente marcadores inflamatórios que podem falar a favor de uma deficiência, por exemplo, da vitamina. A gente tem bastante parâmetro aí, né, para fazer esse diagnóstico e, inclusive, prescrever e assumir a responsabilidade por isso, né? Pronto. Então, todos os médicos que estiverem ouvindo, é uma delícia escutar uma aulinha da Denise, não é? É show. Eu acho show também. Aí, ó, Brena, Claudine e eu também. Por quê?
Porque essa segurança na hora de prescrever vai refletir lá na frente, mesmo que esse paciente tenha uma intercorrência, mesmo que ele vá a óbito e a família venha processar, a correção, a segurança na hora de prescrever é que vai nos dar o embasamento para fazer essa defesa. Porque a gente cria teses de defesa, de prevenção de processo, com base na atuação do médico. Né? Outro dia eu aprendi o termo epigenética, sabe, doutora Elisa? O estilo de vida, né? Nos dando aí, vamos ter isso, não vamos ter aquilo e tal. Então, essas orientações que vocês dão sobre o estilo de vida para melhorar a imunidade tem que continuar sendo dito. Só evitar dizer que vai prevenir a Covid. Sim, porque não pode, né? Mas não pode porque isso não é honesto. Você dizer que vai não é honesto, né? Mesmo quando você conhece o paciente, mesmo com você mesmo, você pode fazer tudo direitinho e acontecer alguma coisa. Então, assim, não existe segurança quando a gente fala em medicina, né? Porque isso é impossível. Você pode falar, olha, a direção é para que melhore. Agora, garantir resultado, a gente não pode nunca, né? Não garante. Nunca. É essa falta, às vezes, de comedimento que leva muitos, por exemplo, dermatologistas e cirurgiões plásticos a serem processados, porque eles desenham como é que a paciente vai ficar. Olha, você toma isso, não vai ter mais acne, sua pele vai ser isso, vai ser aquilo. Então, isso é uma promessa de resultado. Sim, sim. Aí cria uma expectativa, né? E o CRM te processa, porque a promessa de resultado é proibido. É proibido. É proibido porque não existe, né? Não é honesto isso. Não é honesto. Assim como não é aqui na questão da Covid também, né? Não existe nada, inclusive nem as vacinas. E aí eu queria te perguntar nesse aspecto. Você acha que existe a possibilidade do uso da vacina, independente de qualquer que seja a vacina, que seja obrigatória? Olha, essa guerra política já existe, né? Lá atrás, quando o poder foi tirado da mão da presidência da União e distribuída para os estados, que, na nossa modesta opinião, foi o que causou o caos que se aproxima, né? Exatamente como diz a Viviane aí, a esquerda manipuladora, etc. Né? O que acontece? Alguns prefeitos, Minas e São Paulo, por exemplo, alguns governadores, eles já estão decidindo que vão usar a vacina, embora a gente saiba que ela não está condicionada para o nosso clima, que ela não foi feita de acordo com o critério das características do brasileiro, eles vão poder resolver em cada cidade, municipalmente, não é? Ah, é municipal. Né? Agora, a obrigatoriedade, a justiça está aí para isso. Né? A gente pode entrar com mandado de segurança preventivo para não ser obrigado a tomar uma conduta que a gente não acredite nela. Por quê? Quando existem os estudos consagrados, vamos vacinar de sarampo, todo mundo vai, coqueluche, todo mundo... Por quê? Porque já está consagrado. Mas essa vacina ainda não está consagrada e o Ministério da Saúde manifestou-se ontem dizendo que não está importando ainda vacina nenhuma, porque entende que nenhuma delas está capacitada a imunizar o povo brasileiro. E a verdade, e isso é verdade, né? O que a gente viu aí, inclusive o Francisco, que conversou comigo na segunda-feira, que é infectologista, ele falou que todos os estudos estão direcionados à redução de intensidade de sintomas, não a não pegar a doença, não contrair a doença. Ele falou, e isso não está sendo divulgado porque, para eu ter um estudo que me mostrasse realmente prevenção da doença, eu teria que ter estudos de pelo menos 1 ano e meio ou 2. Esses estudos que foram conduzidos até agora, o desfecho que a gente diz, o desfecho do estudo é apenas redução de sintomatologia. Então, não é garantia de que você não vá ter a doença. Né? Não é garantia. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe em termos de segurança e tudo mais, porque isso aí a gente pode discutir a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente não sabe qual a segurança do efeito dessas vacinas em contato com o nosso corpo, né? Porque os estudos até agora têm meses, né? A gente está falando em médio e longo prazo, a gente está falando de pelo menos alguma dezena de meses ou anos para a gente poder dizer, isso é realmente seguro e tudo mais. Então, isso traz uma insegurança
aqui no estado de São Paulo, o que foi divulgado que a partir do dia 25/1 já vai se começar a vacinação, né? A gente teve aí alguns estudos agora essa semana, por exemplo, com a vacina de Oxford sendo interrompidos por reações alérgicas. Hoje mesmo já apareceu que começou a vacinação e já parou, né? Então, assim, a população, os meus pacientes me procuram, doutora, eu vou ser obrigado? Porque eles querem ouvir o que a gente fala assim, olha, eu não sei, eu acho que vai ter que ver com alguém que mexe com lei, né? Porque um advogado, porque dá uma insegurança muito grande, né? O seu corpo não é seu. Mas, doutora Denise, na década de 70 foi estabelecida a não obrigatoriedade de tomar vacina. Tanto assim que há pais que não vacinam seus filhos nem com relação a essas vacinas já consagradas. Contudo, se essas crianças tiverem algum problema porque não tomou vacina, eles vão ser também responsabilizados. Responsabilizados, né? O que acontece é que nós estamos numa situação de pandemia. Quando a gente está em pandemia, as regras gerais elas ficam muito flexíveis. É isso que eu pensei. Pode ser que venha um decreto presidencial, por exemplo, nos obrigando a tomar vacina. E, diametralmente oposto, tem um grupo de promotores de justiça no estado de São Paulo dizendo que porque eles lidam com o povo, eles ficam muito fragilizados e quando chegar uma vacina aprovada, eles têm que tomar em primeiro lugar, antes dos idosos, antes das crianças e antes das gestantes. Não acredito. Não estou acreditando. Meu Deus do céu. Então, você tem partidários de todos os lados, não é? É por isso que o médico precisa estar muito tranquilo, muito seguro, né? Olha que interessante essa pergunta aqui, Palova, que a gente está com 7 minutos. Doutora Palova, uma empresa pode ser obrigada, pode obrigar um funcionário a se vacinar, senão ele seria demitido por justa causa? Olha, se essa empresa colocou essa regra no contrato de trabalho, fez um termo aditivo, colocou esse termo aditivo, olha, para você trabalhar na minha empresa, você tem que tomar vacina, ou não tem que fumar, ou não pode usar o celular. Então, você pode estabelecer o que você quer como regra da sua empresa. Se a pessoa desatender, ela pode ser mandada embora, mas não precisa mandar embora por justa causa, né? Mas também pode, se você adverte uma vez, adverte a segunda, adverte a terceira, depois pode mandar embora por justa causa, mas a justa causa a gente sempre aconselha muito critério, muito cuidado. A Justiça do Trabalho ainda é a favor do empregado, então tem que ter bastante critério na hora de fazer uma demissão por justa causa. Então, resumindo, só se tiver no seu contrato de trabalho. Se não tiver no seu contrato de trabalho, ou se eles fizerem um aditivo no contrato, né? Um termo aditivo. Né? Porque e aí, se você não quiser assinar, eles podem te demitir. Podem te demitir, né? Por quê? Porque você vai estar descumprindo. Agora, neste momento, que o Ministério da Saúde não aprovou ainda nenhuma vacina, empresa nenhuma pode exigir isso. Pronto, gente, vamos rezar de que eles continuem com o pé no chão, né? Assim, na verdade, assim, que eles até o próprio governo federal não obrigue, né? Não dê nenhum decreto aí, sei lá, não sei se é o Bolsonaro que faria isso. Doutora, sim, pode, um decreto presidencial. Você não vai mostrar de novo seu livro pra gente? Olha, tá bonitinho, Palova. Tá assim, hoje eu estava lendo ele de novo, sabe? O começo do livro é bem técnico. Eu peço que vocês não desanimem, mas que é importante, porque eu dou bastante conhecimento para vocês. E depois eu vou falando, por exemplo, olha aqui, ó, a importância do controle do estresse em momentos de extremos desafios psicológicos, como uma pandemia. E aqui embaixo eu uso uma frase, né, uma mente sã num corpo são, que foi o poeta romano Juvenal, na 10ª sátira que ele escreveu, falando isso. Ou seja, a mente sã é necessária para o corpo são. Então, todo esse conhecimento que a gente dá hoje com a Palova, amanhã eu vou conversar com a Caroline, que é uma cuidadora de uma ONG de animais, porque a gente sabe que ter um pet, está aqui até, inclusive no livro, no final eu conto isso, da importância de você ter uma microbiota diversa, em contato com outros animais, que isso ajuda na defesa, não só do coronavírus, né, mas de fortalecimento imunológico. E ela tem uma doença autoimune muito séria, e ela tem essa ONG de animais, e a gente vai conversar um pouquinho o que os animais poderiam nos ajudar aí dentro da imunidade,
para que a gente esteja mais fortalecido diante da possibilidade dessa guerra. Obviamente, doutora, nada é garantia, mas... Doutora, você está colocando um ponto muito interessante, como as pessoas estão isoladas, não estão vivendo as suas vidas normais, elas estão deprimindo, né? E sim, não pode ser publicado, mas o número de suicídio, inclusive de adolescentes, crianças, 9, 12, 15 anos, aumentou muito. Nossa. Então, o não estar estressado, a prevenção do estresse, a prevenção da depressão, a prevenção dos estados mentais mórbidos é muito importante nesse momento, porque tudo passa. Isso também vai Sim. passar. Nós vamos vencer isso, né? Se Deus, a natureza, o universo permite que nós estejamos aqui nesse momento vivendo essa situação, é porque nós damos conta. Nós estamos capacitados, instrumentalizados para viver essa situação e para superar. Se fortaleçam. E assim, existe uma coisa que é muito importante também, e eu falo aqui no livro, que é a saúde espiritual, a saúde conjugal, tudo isso faz parte de um âmbito, inclusive tem estudo científico mostrando o que você gostar do seu trabalho, como isso estimula seu sistema imunológico. Olha a Palova falando assim com muito amor do trabalho dela. Quando a gente está falando de um casamento bem feito, uma felicidade dentro de casa, uma vida sexual satisfatória, uma vida espiritual, com sentimento, não importa o nome que você queira dar, né? Eu sou católica, para mim é Deus, Jesus, mas assim, você pode ter outra, desde que você... isso mostra que, na verdade, a gente faz parte de um plano muito maior, que nós somos apenas pecinhas, todo mundo é tudo pecinha. Vocês viram que eu falei para a Palova não me chamar de doutora, porque eu sou igual a você, Palova, como eu sou igual às pessoas que estão nos assistindo, nós somos as mesmas pecinhas do tabuleiro de xadrez, nós somos todos iguais. E é muito importante que a gente tenha essa visão, e isso tudo fortalece o nosso sistema imunológico. E quando a gente tem fé, quando a gente tem uma coisa maior que nós, acima de nós, a gente também não se desespera. Sabe, eu vejo muita gente desesperada porque não tem fé no futuro, porque eu falo assim, nossa, eu olho assim, a única certeza que a gente tem quando a gente vem para cá é que a gente vai morrer. E por que tanto medo assim? Né? Olha, tem duas questões que a gente gostaria de colocar bem brevemente. Primeiro é o seguinte, fomos questionados aqui por que não se pode divulgar os suicídios. É porque foi feita uma pesquisa no início do século passado, em que cada vez que se divulgava um suicídio, ocorriam vários outros na mesma modalidade. Então, pessoa pulou tal, aconteciam vários na mesma modalidade. Então, se encorajaria. Encorajamento, e aí, então, não se pode mais divulgar. E a outra questão, gente, é que pensar, né, doutora? Pensar antes de agir, meditar, refletir, todo mundo tem um valor, todo mundo é muito precioso. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, que é assim, todos nós devemos florescer aonde Deus nos plantou. Cada um de nós tem uma missão exatamente aonde a gente está, né? Exatamente. É só a gente cumprir essa missão bem, com boa vontade, né? Isso aí, ai, Palova, que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que você deu bastante tranquilidade para a gente continuar trabalhando dentro da nossa consciência, com responsabilidade, com amor ao próximo, sabendo que a gente está aqui justamente, a missão do médico é, se não curar, aliviar. E a gente não pode perder isso de vista, não pode. Né? Sem medo, né? Dentro da sua consciência, sem medo. Obrigada, Palova, que Deus te abençoe. Que te dê cada vez mais sabedoria para nos ajudar. Para nós todos. Um beijo grande, obrigada pela oportunidade. Continue esse sucesso. Beijo, doutora. A live vai ficar gravada aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, minha querida. Boa noite, gente. Tchau, gente. Um beijo para vocês.